O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o nível superior como requisito para o cargo de técnico judiciário nos concursos do Poder Judiciário da União, o que engloba diversos tribunais, como os TREs, TRTs, TST, TSE, enfim, diversos desses órgãos do Poder Judiciário da União. O ministro Luiz Fux deu seu voto nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, e garantiu essa maioria. A gente vai ver agora os detalhes sobre esse julgamento, além dos argumentos, e também ali quais foram os motivos para o voto de cada um dos ministros do STF. Bom, o julgamento começou na última sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Esse julgamento é sobre uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI número 7709, que foi impetrada pelo Procurador-Geral da República, o PGR, Paulo Gonet, em agosto do ano passado. Esse julgamento só foi iniciado agora em fevereiro no STF. A ADI, ela questiona a lei federal que alterou o nível de escolaridade do cargo de técnico judiciário da União de nível médio para nível superior. Na visão do Paulo Gonet, essa lei ela é inconstitucional. Em um deles, ele alega, em um ponto, ele alega o vício de iniciativa de que essa mudança não deveria ter sido proposta por parlamentares no Congresso Nacional, e sim pelo próprio STF, que tem ali a função de poder mudar os requisitos e também a questão dos cargos do Poder Judiciário da União. E o outro ponto que o Paulo Gonet ele frisou como inconstitucional é em questão da relação do projeto de lei com a mudança do nível de escolaridade. Porque esse PL, quando ele entrou lá no Congresso Nacional, ele tratava sobre a mudança, transformação de cargos, na verdade, do TJDFT. Ele era específico do TJDFT. E durante a tramitação no Congresso, uma parlamentar propôs uma emenda que alterava a escolaridade do técnico judiciário de nível médio para nível superior. Então, na visão do Paulo Gonet, não há similaridade dos assuntos, porque era uma transformação de cargos e acabou falando também sobre o requisito do cargo de o técnico judiciário. Então, o Paulo Gonet ingressou com essa ADI no STF e o julgamento só foi iniciado agora no mês de fevereiro. A gente vem acompanhando aqui na nossa reportagem os votos, a cada voto do ministro, a gente veio acompanhando aqui no Que Concurso Escolha Dirigida, e nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, formou-se uma maioria pela manutenção do nível superior para os concursos do judiciário, no caso do cargo de técnico. Isso porque nós já temos 6 ministros votando como a ADI como improcedente, ou seja, para esses 6 ministros, a lei ela é constitucional. Eles não encontraram vícios que apontam a inconstitucionalidade da lei. Esses ministros são o Cristiano Zanin, que é inclusive o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade no STF, o ministro Dias Toffoli, Carmen Lúcia, André Mendonça, Nunes Marques e, por último, o Luiz Fux também votou pela improcedência dessa ADI. Com isso, eles defendem a manutenção do nível superior para o cargo de técnico judiciário nos concursos públicos. Já os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes, eles discordaram do voto do relator. Eles acreditam que esse pedido do Paulo Gonet na ADI é procedente. Todos os 3 dizem que a tramitação dessa lei apresentou vícios de inconstitucionalidade. Inclusive, o Alexandre de Moraes, a gente vai ver a seguir, ele fez uma proposta para que essa lei, esses efeitos da lei, eles fossem declarados inconstitucionais a partir de agora, para que os próximos concursos pudessem voltar a exigir o nível médio, o que não aconteceu porque os demais ministros do STF já tinham formado uma maioria para que essa ADI fosse julgada como improcedente. A gente está vendo aí na tela justamente esse voto do Alexandre de Moraes, que ele divergiu do relator da ação, porque ele citou inclusive, que diversos concursos públicos foram realizados desde da sanção dessa lei, que mudou o nível de escolaridade do técnico do nível médio
para o nível superior. Ele citou, inclusive, o concurso unificado da Justiça Eleitoral, o concurso TSE unificado, que teve muito apoio do próprio Alexandre de Moraes, enquanto ele era presidente do TSE nos preparativos. Então, esse concurso ele foi aberto, as provas já foram realizadas e foi exigido um nível superior para o cargo de técnico. Então, ele fala, olha, diversos concursos já foram feitos no Poder Judiciário da União. Se essa lei for declarada inconstitucional com efeitos ex tunc, né, que são efeitos retroativos, né, desde a data de sanção dessa lei, poderia trazer inúmeros problemas, inclusive judicializações de pessoas que poderiam ter participado do concurso por ter o nível médio, por ter restringido a participação de uma grande parcela da população. Então, Alexandre de Moraes fala o seguinte, olha, a lei é inconstitucional, ao ver dele, mas ele propõe de que esses efeitos, né, da inconstitucionalidade só valessem depois do julgamento do STF. Então, ele falou o seguinte, abre aspas, voto pela modulação dos efeitos, para que a decisão de inconstitucionalidade produza efeitos ex nunc, ou seja, a partir de agora, a partir da publicação da ata de julgamento desta ação e relativamente a concursos futuros, que ainda não tiverem editais publicados, fecha aspas. Então, esse foi o voto que o ministro Alexandre de Moraes deu. Ele foi seguido, inclusive, pelo ministro Gilmar Mendes, mas infelizmente ali, né, ou felizmente, a gente tem sempre dois lados da moeda nessa discussão, né? Eles acabaram não tendo a maioria porque já tinham outros ministros votando pela improcedência dessa ADI. Mas então bora ver justamente o outro lado da moeda para falar sobre esse voto da relatoria da ADI, falando sobre justamente essa improcedência, de que para eles a lei é constitucional. O relator dessa ação no STF foi o ministro Cristiano Zanin. Ele votou essa ação como improcedente pela manutenção do nível superior, porque para ele toda essa tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional, ela seguiu o rito constitucional. Para ele não teve nada de errado. Ele disse o seguinte no seu voto, abre aspas, entendo que não há inconstitucionalidade formal nos dispositivos legais impugnados. Conforme exposto, é possível o exercício do poder de emenda mesmo em projetos de lei de iniciativa reservada, observadas as limitações de pertinência temática e ausência de incremento da despesa pública, as quais foram atendidas no curso do processo legislativo, fecha aspas. Então, esse foi o posicionamento do Cristiano Zanin, o relator da ADI, com seus argumentos de que, no entender dele, não existiu nenhuma inconstitucionalidade no processo de lei e, por isso, a ADI é improcedente. Ele foi seguido por outros 5 ministros do STF e, por isso, formou-se uma maioria. Lembrando que esse julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7709, ele só se encerra na sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Mas, como já se formou uma maioria, né, a gente já sabe o resultado desse julgamento. Mas faltam os votos do ministro Edson Fachin e também do ministro Luiz Barroso, né, que é ali o presidente atual do STF. Mas mesmo que eles dois votem pela procedência da ADI, não há mais como vencer, né, nesse placar, já formou-se uma maioria e o nível superior foi mantido. E aí vocês podem me perguntar, Bruna, o que acontece daqui para frente? Pois bem, todos os novos concursos do Poder Judiciário da União vão exigir o nível superior completo para o cargo de técnico judiciário, conforme a lei federal determina. A gente tem alguns próximos concursos do Poder Judiciário para serem abertos em 2025, como o concurso do TRT de São Paulo, do TRF da 4ª Região, do TRE do Tocantins e também do Supremo Tribunal Federal. Todos esses 4, Supremo Tribunal Militar, perdão, STM. Todos esses 4 têm editais previstos para 2025 e irão cobrar nos seus editais o requisito do nível superior para o cargo de técnico judiciário da União. Esse assunto é polêmico, a gente sabe que tem sempre pessoas que são favoráveis, pessoas que são contrárias. O que você acha de todo esse desenrolar da questão do nível superior para o cargo de técnico judiciário da União? Você concorda com a decisão do STF? Você discorda? Deixa aqui nos comentários. Um dos argumentos, né, das pessoas que acabam discordando é que não há equiparação salarial do cargo de técnico, por mais que ele tenha passado para o nível superior. Inclusive, a categoria vem
lutando junto ao STF, também ao Congresso, para tentar essa equiparação salarial, porque já que aumentou o nível de escolaridade, também deveria aumentar o salário, mas isso é uma discussão que ainda vai rolar ao longo de todo esse ano de 2025. Agora a gente tem que acompanhar, né? A gente vinha falando aqui já há muito tempo, em outros vídeos, sobre essa questão do nível de escolaridade, agora o STF decidiu, não tem mais jeito, nível superior para o cargo de técnico judiciário da União. Muito obrigada por ter ficado aqui até agora conosco para falar sobre esse tema. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Deixa o like aqui no vídeo que é super importante e até uma próxima. Bons estudos!